Paulo. Agora, o homem que atirou em um funcionário terceirizado da Enel vai ficar preso até o julgamento ou até uma nova decisão judicial. É que a Justiça converteu agora há pouco o flagrante em prisão preventiva. Esse crime foi ontem à tarde, na zona leste da capital. Odail Maximiliano foi morto depois que o assassino inadimplente não aceitou que teria a luz cortada. Vamos falar então com o Giba Bergamin, que tem mais detalhes ao vivo dessa história terrível pra gente. Oi, Giba, boa noite pra você. Tudo bem, Ana? Muito boa noite. Terrível mesmo. Estamos aqui no Fórum da Barra Funda. Foi numa audiência de custódia que este homem passou agora a ser um preso preventivo por tempo indeterminado. Então, o rito agora é que a polícia relate o inquérito, o Ministério Público ofereça a denúncia e futuramente ele pode ir à júri popular quando a sociedade define o que vai ser feito com um homem que mata outra pessoa. Nós recebemos uma imagem, o Anderson Colombo, nosso produtor, acabou de receber, que mostra exatamente o que aconteceu na hora do disparo. Dá para ver o carro com esses homens que trabalhavam terceirizados da Enel. O carro está na esquina com a Avenida São Miguel, lá na zona leste de São Paulo, quando um carro preto se aproxima, quase que encosta no veículo deles e, segundo a testemunha, sem dizer nada, esse homem vai e atira no Odail, 27 anos, que infelizmente morreu depois de ser socorrido. Vamos ver como é que é a rotina desses profissionais agora na reportagem. Funcionários terceirizados da Enel prestaram homenagens em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, mais cedo. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Odail Maximiliano Silva Paula tinha 27 anos, trabalhava como eletricista e foi morto em serviço ontem à tarde por um cliente que não queria ter a energia cortada, na zona leste da capital. Hoje foi uma infelicidade, né, que teve com ele, mas é uma situação que a gente passa bastante na rua. Já passei por locais que eu fiz o procedimento, expliquei a situação, fiz o desligamento, né, e ao sair do local a gente já está em uma outra ordem de serviço, o cliente segue a gente, muitas vezes com arma ou algo do tipo para tentar pressionar a equipe para poder ir lá restabelecer a energia dele, só que a gente não pode, não tem ordem de serviço, a gente só faz o que a gente tem a seguir. Situação parecida com o que Odail passou. Ele e um colega de trabalho foram cortar a luz de uma academia e, segundo o boletim de ocorrência, Odail foi agredido e a equipe saiu para outro serviço. Os dois foram seguidos pelo cliente, que sacou uma arma cromada e atirou. O homem fugiu, mas foi preso em flagrante pouco depois. Na tarde de hoje, a Justiça converteu a prisão em preventiva, por tempo indeterminado. Quem matou Odail foi Randall Rossoni, de 44 anos. Nas redes sociais, ele se identifica como nutricionista esportivo e educador físico. Em julho do ano passado, outro prestador de serviço, dessa vez da CET, foi assassinado durante o trabalho, na zona norte da capital. Ele colocava faixas de sinalização quando uma delas se soltou e atingiu um policial militar. Houve uma discussão. O PM sacou a arma e atirou. Em dezembro, mais violência. Dessa vez em São Bernardo do Campo, no ABC. Um vídeo mostra 2 funcionários sendo cercados por pelo menos 4 homens. Os trabalhadores não reagem e, mesmo assim, levam tapas. Um deles tenta fugir, mas é espancado no meio da rua. As imagens ainda mostram que os moradores quebraram o equipamento dos trabalhadores. No dia seguinte, funcionários terceirizados da Enel foram até o local. Eles foram demitidos. O presidente do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo afirmou que a violência é cotidiana. Ele disse que os terceirizados preenchem uma ficha chamada relato de perigo. E do outro lado, as empresas colocam câmeras, colocam dispositivos de controle para obrigar que o corte seja feito. Então, esses trabalhadores são pressionados internamente para executar o corte e externamente para não executar o corte. Eles ficam mesmo numa berlinda, numa sinuca de bico. Tem que ter muita habilidade no traquejo ali com o público para se safar dessas situações. E quando encontra um irracional, uma pessoa desumana, lamentavelmente o que a gente vê é esse tipo de conduta. Nós conversamos com um funcionário que atua com corte e religação de energia. Ele pede para não ser identificado, porque tem medo de represálias. Mas afirma que há uma meta de cortes por dia. A gente faz os cortes, que é um salário normal, um salário que é fixo, né? E fora o salário, você tem uma produtividade em cima dos cortes que você faz. Então, cada empresa coloca uma meta. Mas quem trabalha todo dia nas ruas faz um apelo. Eu só quero que vocês entendam que a gente é trabalhador, cara. A gente tem família em casa, é uma situação que é difícil, a gente só está indo fazer o nosso trabalho.
Sobre Odail, a Enel disse que presta assistência à família e que vai acompanhar as investigações. Já sobre a comissão que os funcionários receberiam caso atingissem metas de corte de energia, a empresa não se manifestou. Nós perguntamos a Enel, Comgás e Sabesp quantos profissionais foram ameaçados ao fazer o corte do serviço nos últimos anos, mas nenhuma delas respondeu se há ou não esse controle.